percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Podeis se assentar em nome de Cristo, em nome de Jesus. Meus queridos, imagine você chegando em casa, um dia de quarta-feira como esse, cansado, cansada, e a única coisa que você quer fazer quando chega em casa é tomar um belo de um banho, tomar um café, botar as pernas para cima, relaxar. Mas quando você passa pela sua sala, você percebe que o seu filho ou sua filha está quebrando a cabeça com o dever de casa. E aí? Você tem duas opções. Ou você ignora a dificuldade dele, ou você abre mão do seu cansaço, do seu belo banho. Você sacrifica o seu momento de descanso em favor do seu filho. Imagine você num trânsito, e aí tem uma passagem apertada e tem uma pessoa, um motorista do seu lado querendo passar por você naquela rua tão apertadinha. Você tem duas opções. Ou você trava ele, fecha as portas para ele e não deixa ele passar, ele que se vire, ele que espere. Ou você simplesmente abre mão, se sacrifica e deixa ele passar na sua frente. Pode ser um pedestre. Imagine você, meus queridos, você está no seu local de trabalho e você percebe que ao seu lado o seu colega está quebrando a cabeça para fazer o trabalho dele. E você está cá concentrado com muita coisa para fazer. E você tem duas opções. Ou você diz para aquela pessoa, internamente mesmo, ele que se vire, ele que faça o dele. Eu tenho muita coisa para fazer. Ou você simplesmente para e diz, eu vou ajudar meu colega. Eu vou renunciar. Eu vou sacrificar. Quando nós olhamos, meus queridos, a oração do apóstolo Paulo, aqui em Filipenses 1, 9 a 11, nós percebemos que Paulo traça o perfil do que de fato é ser cristão. A natureza do amor cristão. E ele fala que o amor cristão não é conveniência. Não é simplesmente um sentimento. Mas são atitudes de sacrifício, de renúncia. Atitudes de sacrifício e de renúncia que nos levam a ter percepção, discernimento, uma leitura correta das circunstâncias. E Paulo diz nessa oração que esse amor, uma vez praticado pela igreja, o amor de Cristo, o amor que se sacrifica, o amor que renuncia, o amor que abre mão. Paulo diz que à medida que a igreja pratica esse amor, a igreja cresce em maturidade, de maneira pura e irrepreensível, cheio de frutos da justiça, que vem de Cristo para a glória de Deus. É isso que Paulo ora. Paulo não ora para que aqueles irmãos ganhem mais dinheiro. Paulo não ora para que aqueles irmãos nunca adoeçam. Paulo não ora para que as tribulações que aqueles irmãos estavam enfrentando, e você sabe muito bem disso, nós lemos nas quartas-feiras passadas, as tribulações cessem, simplesmente tudo passe a ser bonança. Não, o que Paulo ora é para que aqueles irmãos cresçam, mas cresçam em amor, discernimento e maturidade. Então, em síntese, nessa noite, à luz dos versos 9 a 11, eu queria falar com vocês acerca dessa oração. A alegria de Paulo expressa em oração, por amor, discernimento e maturidade. Porque é isso que Paulo ora. Paulo ora para que aqueles irmãos cresçam em amor, mas um amor que os leve a ter discernimento e que os leve, por conseguinte, à maturidade. Vamos ver isso em 3 partes, com a sua Bíblia aberta. Abra a Bíblia, ok? Traga a sua Bíblia para a igreja. Eu quero você com a Bíblia aberta, escancarada, para você acompanhar no texto sagrado. O verso 9 fala da vida do amor, a vida em amor sacrificial. É o primeiro ponto que Paulo ora. E Paulo começa a sua oração dizendo: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em
toda percepção. A oração de Paulo é para que Deus faça com que o amor daqueles irmãos filipenses cresça, se desenvolva. E a palavra que Paulo usa aqui nessa passagem para amor, Paulo poderia usar outras palavras, mas a palavra que Paulo usa aqui é a palavra agape ou ágape, que dá a ideia de um amor sacrificial. Não é qualquer tipo de amor que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de um amor que se sacrifica, um amor que seja disposto a renunciar aos seus direitos, renunciar aos seus interesses, renunciar às suas próprias preocupações, renunciar à sua conveniência em favor do outro. E Paulo está orando não para que Deus dê simplesmente esse amor para os filipenses, porque eles já tinham. Lembra do que eu falei quarta-feira passada, como aqueles irmãos demonstraram e estão demonstrando o amor sacrificial para com Paulo? A oração de Paulo é que esse amor cresça, é que esse amor que eles já têm desenvolva, amadureça ainda mais, aumente ainda mais, seja maiúsculo, seja exponencial na vida daqueles irmãos. A oração de Paulo é que o amor de vocês aumente cada vez mais. O amor na afeição de Cristo, o amor que se interessa literalmente pelo outro, que deseja ajudar o outro, que faz do outro o seu alvo, que faz do próximo o seu alvo, o bem-estar do outro, a felicidade do outro. É desse amor que Paulo está falando. Um amor que leve as pessoas a conhecer o outro, a ter percepção pela vida do outro. Interessante, meus amados, é que aqueles irmãos já haviam demonstrado esse amor sacrificial para Paulo. Vocês lembram muito bem que em meio à tribulação, eles estavam passando uma tribulação, mas em meio à severa tribulação, Paulo fala isso em 2 Coríntios 8, e também em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 14, no meio de severa tribulação e extrema pobreza, aqueles irmãos estavam passando um momento difícil nas suas próprias vidas, e eram pobres, mas eles se revelaram extremamente generosos para com Paulo. Eles não levaram em conta a sua situação, não levaram em conta a sua escassez, mas fizeram das tripas coração para ajudar Paulo. Renunciaram a si mesmo. Vocês lembram muito bem, na introdução dessa série, quando eu preguei em Atos capítulo 16, Atos 16, verso 15, que nós falamos de uma mulher chamada Lídia, uma mulher rica, uma comerciante rica, que quando se converte à pregação do apóstolo Paulo, toma uma decisão: eu vou acolher Paulo e Silas na minha casa, eu vou abrir mão da minha privacidade, eu vou abrir mão do meu conforto, eu vou sustentar esses homens. Isso é sacrifício ou não, meus irmãos? Quantos de nós temos coragem de abrigar missionários, pessoas, e sermos hospitaleiros para com os outros, abrindo mão das nossas privacidades, abrindo mão dos nossos interesses? Lídia abre mão, Lídia demonstra esse amor. E mais, se você lê a carta de Paulo aos Filipenses, e eu peço você leia para que você entenda a mensagem melhor, você vai conhecer a história de um cara chamado Epafrodito. E Epafrodito foi o mensageiro da igreja de Filipos para levar para Paulo os donativos, as doações financeiras, o dinheiro que eles arrecadaram para Paulo. Quem foi levar para Paulo em Roma? Epafrodito. E aí, quando a gente lê, por exemplo, Filipenses 2, 25 a seguir, nós vamos perceber que Epafrodito se arrisca a sua própria vida em favor de Paulo. Paulo diz que ele adoeceu, que é uma viagem perigosa, uma viagem cansativa. Ele adoeceu a ponto de quase morrer para abençoar o apóstolo Paulo. Isso é amor sacrificial. Isso é amor que está disposto a abrir mão, é o amor ágape. E Paulo está orando: eu quero que esse amor cresça mais e mais na vida de vocês.
esse amor demonstrado por Lídia, esse amor demonstrado pela igreja, esse amor demonstrado por Epafrodito, esse amor que é a própria revelação de quem é Cristo. Porque quando um homem e uma mulher, quando a igreja entende realmente o Evangelho, o que Cristo fez por nós, o grande amor de Cristo pelas nossas vidas, o próprio Cristo em Marcos 10:45 diz para nós, meus irmãos, que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida e se sacrificar para resgate da sua noiva. Se Cristo fez assim por nós, se Cristo revelou o seu amor ágape, quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, o que Deus, o que o Espírito Santo, o que Cristo espera de cada um de nós, é que nós vivamos esse amor e desenvolvamos esse amor no dia a dia. Ah, meus irmãos, a oração de Paulo deve ser a nossa oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, que o amor de vocês aumente cada vez mais, um amor que faça com que a gente olhe para as necessidades do outro, um amor que nos leve a ser pessoas que abençoam o outro, que sejam intercessores do outro, um amor que nos leve a conhecer e perceber o outro. Meus queridos, viver e crescer no amor sacrificial é viver o próprio Cristo. O egoísmo, o cuidar apenas dos nossos próprios interesses, o cuidar apenas das nossas próprias realidades, as nossas próprias preocupações, isso é algo natural, que todo mundo faz isso. Todo mundo vive dessa forma. Uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, ela vive dessa forma. Nós não podemos imitar o mundo. Nós não podemos seguir o mesmo fluxo do mundo. Porque o mundo lá fora vive dessa forma. Cada um preocupado consigo mesmo. Cada um preocupado com seus próprios interesses. Cada um cuidando da sua própria vida. Mas quando nós entendemos o Evangelho, e aqueles irmãos haviam entendido, nós precisamos revelar atitudes práticas de amor sacrificial. Paulo, ele ora isso ao Senhor, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Como, Paulo? De que forma? Ele diz, em conhecimento e toda percepção. Como é que nós vamos demonstrar amor para com as pessoas, se não conhecemos as pessoas, se não nos deixamos conhecer, se não nos relacionamos e se não percebermos? Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. É fácil a gente entrar na igreja, assistir o culto e ir para casa. É muito fácil, é muito cômodo. Mas esse não é o Evangelho de Cristo. É muito fácil a gente sentar aqui, ouvir uma boa música, ouvir uma boa palavra e ir para as nossas casas, cuidar da nossa própria vida. Cristo não está nos chamando para isso. Cristo está nos chamando a conhecer o outro, a perceber o outro. Quando a gente conhece uma pessoa, meus irmãos, pode perceber isso. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente consegue perceber quando aquela pessoa está bem ou está mal. Quando a gente de fato conhece uma pessoa, a gente percebe no olhar, no semblante, no gesto dela, se ela está precisando de algo. E quando a gente conhece e percebe, a gente deve atuar com amor. A gente deve atuar com graça. A gente deve estender as mãos. De forma que pode ser que a gente venha abrir mão de coisas que são prioritárias para nós, para abençoar o outro. Um amor sacrificial, um amor que faz com que a gente renuncie a algo nosso, talvez seja o nosso tempo. Talvez nós precisamos aprender a renunciar o tempo nosso em favor do outro. Abrir mão das nossas prioridades simplesmente para sentar do lado do outro, para ouvi-lo.
É muito fácil, meus irmãos, a gente simplesmente dizer: olha, eu vou orar por você diante de uma necessidade. O difícil é nós sentarmos do lado do outro, abrir mão do nosso tempo, abrir mão dos nossos interesses, abrir mão das nossas agendas para sentar, para ouvir, para exortar, para aconselhar, para encorajar. Botar a mão no nosso bolso, como aqueles filipenses fizeram, botaram a mão no bolso mesmo sendo pobres, e dizendo: meu irmão, você não pode sair daqui com fome. Esse dinheiro eu ia comer uma pizza. Esse dinheiro eu ia sair sábado com minha família. Mas eu vou sacrificar em favor de você. Isso é amor ágape. Esse é o amor que Paulo está falando para eles, para que Deus aumente cada vez mais. Queridos irmãos, a oração de Paulo deve nos tocar nessa noite. Precisamos, meus irmãos, crescer em Cristo. Crescer no amor sacrificial, olhando para Cristo. Devemos, no poder de Cristo, assumir compromissos em favor do outro, que nos custe algo. Porque amar sempre vai nos custar algo. Servimos mesmo quando estivermos cansados, mesmo quando estivermos ocupados, cheios de coisas para fazer, na nossa correria do dia a dia, paramos em favor do outro. Amarmos mesmo quando nós estivermos em nossas próprias dificuldades, renunciando à nossa zona de conforto. Devemos orar como Paulo: Senhor, faz crescer o amor ágape no meu coração e na minha alma, para que eu seja bênção na igreja, na comunidade. É isso que Paulo ora. Em segundo lugar, primeiro Paulo ora para que Deus aumente o amor deles. Mas em segundo lugar, Paulo ora por algo muito importante também: discernimento. Porque o amor e a prática do amor precisa de discernimento. Veja comigo, verso 10, a parte A. Para discernirem o que é melhor. Por que Paulo pede no verso 9 para que Deus aumente o amor daqueles irmãos? Em conhecimento e percepção, ele diz no verso 10, para discernirem o que é melhor para a pessoa amada. Discernimento. E a palavra discernimento aqui, discernir, usada por Paulo, ela é muito importante. Porque essa palavra era usada, meus queridos, no comércio, na prática comercial, para distinguir moedas falsas das verdadeiras. Comerciante, quando recebia uma moeda, ele precisava discernir se aquela moeda era falsa ou verdadeira. É mais ou menos como você vai na loteria com a nota de 100, com a nota de 200, não sei mais, só Pereira que tem essa agora, eu não tenho mais, nota de 200, e aí a moça do caixa, ela faz alguns testes para verificar se aquela nota é verdadeira ou falsa. Isso é discernir no contexto que Paulo usa aqui. Paulo usa essa palavra do comércio para dizer: olha, nós precisamos ter discernimento para entender quais são, o que é realmente melhor para a pessoa que nós estamos servindo em amor. Nós precisamos ter discernimento para não estragar a pessoa que nós queremos amar, dando para ela aquilo que não é bom. Nós precisamos ter discernimento para o que é melhor para ela. E o melhor para essa pessoa nem sempre é o que ela quer, mas o que ela precisa. Essa palavra, por exemplo, é usada em Romanos capítulo 12, verso 2. Paulo usa essa palavra em Romanos 12, 2. Discernimento. E Paulo usa no contexto de que a gente não pode se amoldar ao padrão do mundo, vivendo de maneira displicente, anestesiado, sem discernimento. Não se amoldem ao padrão deste mundo, diz Paulo, Romanos 12, 2, mas transformem-se pela renovação do quê? Da mente. Porque o discernimento tem a ver com a mente, de nós pensarmos a vida na perspectiva de Deus. Mas transformem-se na renovação da sua mente. Para quê, Paulo? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar
experimentar e comprovar, perceber, discernir, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente não tem discernimento, nós jamais conseguiremos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Precisamos de discernimento. E é justamente isso que Paulo ora, para que Deus conceda discernimento para aqueles irmãos. Discernimento para que eles percebam quais são de fato as necessidades do irmão, da igreja, do seu povo. Precisamos ter discernimento, meus irmãos, fazer a leitura correta das circunstâncias, para que a gente não estrague a pessoa que nós estamos amando. Porque se nós não tivermos discernimento, nós podemos estragar um cônjuge, dando para essa pessoa o que ela quer e não o que ela precisa. Podemos estragar um filho, dando para o filho somente as suas vontades e não o que de fato ele precisa. Podemos estragar os irmãos da igreja, pessoas vulneráveis da igreja, dando àquela pessoa aquilo que ela não precisa, mas o que ela quer. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos. O irmão da igreja que está, por exemplo, o irmão que está passando, o irmão da igreja que está enfrentando um momento difícil financeiramente. E essa pessoa chega para você e fala assim: cara, eu estou passando um momento difícil financeiro e eu preciso que você me empreste essa quantia. Se nós não tivermos discernimento, nós vamos dar o dinheiro e no mês seguinte essa pessoa está batendo na sua porta novamente. Eu preciso de mais. Por quê? Porque o que ela precisa não é o dinheiro. Talvez o que de fato ela precisa é que você sente com ela e diga: eu vou lhe ajudar a organizar as suas finanças. O que você precisa, meu irmão, não é de empréstimo. Os recursos Deus já te deu. O que você precisa é que alguém te oriente sabiamente a organizar o que Deus já te deu. Você já parou para pensar nisso? E às vezes, sem discernir, a gente vai dando dinheiro, vai emprestando, e a pessoa pede a um, pede a outro, pede a acolá, porque as fontes vão se secando, e sem discernimento a gente acaba estragando a pessoa. A gente não está ajudando a pessoa. A gente está dando peixe pronto para ela, quando na verdade a gente precisar ensinar ela a pescar. Vou dar outro exemplo aqui para os irmãos perceberem o que Paulo está orando aqui. Talvez aqui na igreja ou no seu convívio, uma pessoa está passando um momento de sofrimento emocional. A pessoa está passando uma crise no casamento, uma crise com filhos, uma crise emocional. Uma pessoa sem discernimento, ela simplesmente fica sabendo dessa história. Às vezes, o mínimo que ela faz é comentar o caso. Ficou sabendo de fulano, vixe, está numa crise, o casamento está bambeando, mas não faz nada. Quando muito essa pessoa faz, ela fala assim: eu vou orar por você, Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Quando, na verdade, o que essa pessoa precisa, sabe o que é? É que você abra mão, é que nós abramos mão dos nossos compromissos, da nossa agenda, para sentar com ela, para ouvi-la, para que ela desabafe. Quantas vezes, meus irmãos, já sentei com pessoas e que eu não disse nada. A pessoa só queria ser ouvida. Ela só queria falar. Ela só queria botar para fora. E quando a gente ama sem discernimento, a gente não abre mão da nossa agenda em favor do outro, para ouvi-la, para orar com ela.
sem comentários. Sem comentários, meus irmãos, aquilo que nós ouvimos da outra pessoa, fique com você, pelo amor de Deus, sem comentários paralelos, cruzados, em nome de Jesus. Sente com essa pessoa. Eu vim aqui, para que você veio aqui, meu irmão? Eu vim orar com você. Eu tenho notado que você está enfrentando essa situação, e eu não posso deixar você enfrentar sozinho. O máximo que a gente faz, sabe o que é, meus irmãos, nesses momentos? Pastor, fulano está em crise. É o que a gente faz. Por quê? Porque a gente não quer abrir mão. O nosso amor não é ágape. O nosso amor não renuncia. O nosso amor não custa nada. Eu vou dar um terceiro exemplo. A igreja está sem recursos. Um exemplo. E aí surge duas demandas. Reforma no templo, ou um irmão que está passando a necessidade e precisa de uma ajuda financeira. Se nós não tivermos discernimento, nós vamos cuidar de coisas e não vamos cuidar de pessoas. É por isso que Paulo fala: Deus, dê a essas pessoas discernimento para saber o que é melhor. Um jovem que está lidando com pecados na igreja, e você fica sabendo dessa situação. O que esse jovem precisa? Esse jovem precisa que a gente sente com ele, que a gente oriente. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós, meus irmãos? Os homens mais velhos ensinem os homens mais novos, as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas. Mas quando a gente vai agir dessa forma? Se nós tivermos discernimento. Se não tivermos discernimento, a gente fica com fofoca, a gente fica com disse-me-disse, a gente comenta, a gente nem mesmo ora por essas pessoas. Paulo está orando, meus irmãos, a Deus: Deus, concede a essas pessoas de Filipos mais e mais amor, mas Senhor, amor com discernimento, para que eles entendam o que é melhor. A oração de Paulo, meus irmãos, é que a igreja haja com discernimento, provando e aprovando o que é melhor para o bem da comunidade. Os irmãos filipenses agem com discernimento. Quando eles decidem ajudar Paulo, eles poderiam investir o dinheiro em tantas outras coisas, mas eles dizem: olha, esse dinheiro aqui, nós temos pouco dinheiro, mas esse dinheiro aqui é para abençoar o nosso plantador, o nosso primeiro pastor, o apóstolo Paulo. Discernimento. Nós precisamos orar por isso. Pais precisam orar por isso, porque muitas das vezes estamos dando aos nossos filhos coisas que eles não precisam, e nós estamos estragando os nossos filhos. Pastores precisam orar por isso. Líderes precisam orar por isso. Maridos, esposas precisam orar por discernimento. A grande necessidade da igreja, meus irmãos, é discernimento para saber o que é melhor, o que é prioritário, não para mim, mas para o próximo. E eu quero finalizar com o terceiro pedido do apóstolo Paulo. Porque se ele ora por amor e por discernimento, Paulo ele vai orar em terceiro lugar por uma vida madura, frutífera. A vida de maturidade frutífera. Porque eu penso que é isso que acontece quando a gente ama de maneira sacrificial, com discernimento, a gente cresce como pessoa. Verso 10, a parte B, verso 11, diz assim: a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Deixa eu lhe dar uma dica aqui, principalmente nas cartas, quando você for ler uma carta. Principalmente nas cartas de Paulo. Quando você perceber essa conjunção, a fim de que, para que, Paulo está indicando o propósito. Por que Paulo pede a Deus
para que aqueles irmãos cresçam em amor ágape, amor sacrificial, um amor com todo discernimento, percepção e conhecimento, com um propósito, para que aqueles irmãos sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, frutos que vêm de Cristo, para a glória de Deus. Paulo está falando de maturidade, meus irmãos. Ser puro, ser irrepreensível, ser uma pessoa cheia de fruto de justiça. Que justiça é essa, pastor? Justiça do reino de Deus. A maneira correta de Deus ver a vida, de lidar com a vida, a justiça de Deus. Pessoas puras, pessoas irrepreensíveis, com palavras puras, com olhar puro, com pensamentos e emoções puras, pessoas irrepreensíveis, pessoas corretas no agir, no lidar com as pessoas, pessoas cheias de fruto, pessoas que frutificam, e o fruto a gente vê. O fruto, meus irmãos, o fruto do Espírito, que Paulo chama de Gálatas, fruto do Espírito, aqui ele fala de frutos da justiça, é os mesmos frutos. Lá em Gálatas o fruto vem do Espírito Santo, aqui em Filipenses o fruto vem de Cristo, dá a mesma coisa. É a Trindade fazendo frutificar a igreja. Esse fruto é completamente diferente de performance. Não tem a ver com a nossa performance espiritual, não tem a ver com a minha performance aqui no púlpito, diante dos holofotes, tem a ver com a minha vida, tem a ver com o meu estilo de vida, tem a ver com quem eu sou quando ninguém está vendo, tem a ver com o que eu sou, como eu falo, o que eu falo, dentro das quatro paredes da minha casa. Paulo está dizendo, quando a gente cresce em amor, um amor com discernimento, a gente vai sendo gerado pessoas puras, irrepreensíveis, cheios de fruto da justiça, até o dia de Cristo Jesus. E o dia de Cristo Jesus aqui na mente de Paulo é a volta de Cristo. Paulo está entendendo que a igreja, ele está orando ao Senhor, Deus, faça com que esses irmãos vivam a vida deles visando, focando o retorno glorioso de Cristo. O dia de Cristo deve ser a nossa fonte de transformação, de maturidade. O dia de Cristo, a nossa esperança de que Cristo vai voltar, deve ser o nosso motor que nos impulsiona a sermos puros, a sermos irrepreensíveis, a sermos pessoas cheias do fruto da justiça. Por quê, pastor? Porque quando Cristo voltar, a linguagem que eu e você falaremos no céu é essa linguagem: puro, irrepreensível, com frutos de justiça. No céu não vai entrar o impuro. No céu não vai ter o repreensível. No céu não vai ter injustiça. Então Paulo está dizendo, olha, se o dia de Cristo é a nossa grande esperança, Deus, faça com que esses irmãos desenvolvam aqui e agora a linguagem dos céus, a linguagem do dia de Cristo. Sejam pessoas puras, sejam pessoas irrepreensíveis, cheias do fruto da justiça. O dia de Cristo deve ser o nosso anseio maior e mais profundo, que deve nortear, meus irmãos, como nós somos agora. Pessoas maduras, pessoas irrepreensíveis, pessoas puras, pessoas cheias do fruto da justiça. E Paulo afirma que essa vida de maturidade, essa vida que ele chama de pura, irrepreensível, cheia de fruto da justiça, ela vem não pelo nosso próprio esforço, não quando nós batemos no peito, agora, a partir de agora eu vou ser uma pessoa pura, a partir de agora eu vou ser uma pessoa irrepreensível, a partir de agora eu vou ser um homem, uma esposa, um marido cheio do fruto do Espírito. Não, a fonte não somos nós. Paulo diz que isso vem
por meio de Cristo. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós andamos com Cristo, quanto mais nós bebermos da fonte de Cristo, mais nos tornaremos parecidos com Cristo, porque Cristo, e somente Cristo, é o grande modelo e exemplo do que é ser uma pessoa pura, irrepreensível e cheia do fruto da justiça. E quando nós praticamos o amor ágape, quando nós praticamos o amor ágape com discernimento, abrindo mão dos nossos interesses, abrindo mão das nossas prioridades, abrindo mão da nossa zona de conforto, das nossas conveniências, com quem nós estamos nos parecendo? Quem nós estamos imitando? Nós estamos imitando a Cristo. A pergunta que nós devemos fazer, meus irmãos, nessa noite é: o dia de Cristo, esse dia glorioso que a gente tanto anseia, que tanto canta, que tanto espera, tem influenciado o nosso estilo de vida? Nossas palavras, nossas ações. A volta de Cristo tem ditado a forma como a gente lida com a nossa vida, como a gente trata as pessoas. Com palavras puras, atitudes puras, cheio de fruto da justiça. Paulo ora ao Senhor, porque somente o Senhor pode fazer isso em nós. Essa deve ser a nossa oração todos os dias, meus irmãos. Às vezes a gente ora por tanta coisa, que aos olhos de Deus é pequeno. A gente ora por tanta coisa pequena. Mas Paulo não ora por coisas pequenas. Paulo ora por coisas grandes. Porque é muito mais fácil Deus curar um câncer do que Deus transformar uma pessoa que é egoísta em uma pessoa que ama a ágape. Muito mais fácil Deus fazer um cego voltar a enxergar, ou abrir a porta de um emprego, ou fazer com que os nossos filhos entrem na faculdade, do que transformar uma pessoa pura, irrepreensível e cheia do fruto da justiça. Quando levaram até Jesus um paralítico, Jesus não chegou para ele e falou assim: olha, fique curado, levante e ande. A primeira coisa que Jesus falou para ele é: filho, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus: uau, como? Como é que você pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus lidou com algo mais profundo. E aí Jesus respondeu: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo, levanta e anda. Qual é a maior obra que Deus quer fazer na vida da Igreja Batista da Graça? É nos transformar em pessoas que amam a ágape. Pessoas com discernimento. Pessoas com sabedoria no que fala. Quando fala, com quem fala. Pessoas que sejam dispostas a cuidar do outro.
Pessoas que tenham percepção, como é que está o outro, meu irmão, minha irmã, senti a sua falta no culto, como é que você está? Como é que você está, meu irmão? Posso ir na sua casa? Posso orar com você? Não precisa me falar nada não, só quero estar com você, orar com você. Pessoas cheias do fruto da justiça. E eu encerro, meus irmãos, dizendo que a oração do apóstolo Paulo é por aquilo que é mais precioso para as nossas vidas e mais fundamental. Paulo ora para que aquilo que nos distingue quando verdadeiros cristãos. Paulo ora para que a gente ame como Cristo. Tenha discernimento em perceber o que é de fato prioridade e o que não é prioridade, como Cristo fez. E seja pessoas maduras. Vamos fazer essa oração agora? Feche seus olhos. Faça essa oração no seu íntimo. Talvez o que você esteja precisando nesse momento é de discernimento, é de sabedoria. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil e às vezes você tem orado, Deus me livra, me livra, me livra, resolva esse problema. Quando na verdade a nossa oração tem que ser, Deus me dê sabedoria para lidar com esse problema. Me dê discernimento, Senhor. Ah, Deus, me dê as palavras certas. Me ajude a ser uma pessoa que ama, Senhor, de maneira sacrificial. Ah, Deus, eu tenho vivido de maneira tão egocentrada, priorizando somente as minhas preocupações, tão concentrado em mim mesmo. Me ajude, Senhor, a levantar os meus olhos e perceber o meu irmão. Talvez é isso que você tem que orar. Deus tem colocado pessoas necessitadas no teu caminho, pessoas aflitas, pessoas cheias de angústia, de aflição. E às vezes a gente fala assim, eu vou orar por você, a gente nem mesmo ora por essas pessoas. Nem lembra. Oh Deus, em nome de Cristo Jesus, nós queremos te pedir perdão, Senhor Deus, nessa noite. Queremos te pedir perdão, Senhor, porque às vezes as nossas orações não têm refletido esses pedidos tão fundamentais e imprescindíveis que a oração de Paulo aos Filipenses revela. Temos orado por coisas, temos orado, meu Deus, por bênçãos para nós mesmos. Ah, Deus, via de regra, as nossas orações só se resumem aos nossos próprios interesses. Mas a oração do apóstolo Paulo por aqueles irmãos, ele diz que sempre orava por eles. E a oração do apóstolo Paulo é que o Senhor estivesse aumentando o amor deles, o amor ágape, em conhecimento e percepção. E essa deve ser a nossa oração, e essa é a nossa oração nessa noite, e deve ser assim por diante, Senhor. Aumenta o nosso amor. Faz de mim, Senhor, Daniel, um homem que ame mais. Me ajude a amar mais, Senhor. Amar mais as pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho. Amar mais a minha esposa, amar mais o meu filho, amar a minha mãe, meus familiares. Amar os irmãos da igreja que o Senhor tem colocado na minha vida. Amar os meus colegas de trabalho que o Senhor tem colocado na minha vida, Senhor. Me ajude a amá-los de maneira sacrificial, de maneira que eu esteja disposto a renunciar a algo que é prioritário para mim em favor do outro, Senhor. Me ajuda, Senhor Deus. Eu sei que isso, Deus, é remar contra a maré, mas vale a pena, Senhor Deus. Eu sei que isso vai gerar desgaste, mas vale a pena. Eu sei que isso vai demandar um esforço emocional e espiritual nosso, brutal, mas vale a pena, Senhor. Porque Cristo deixou a nós o exemplo. Cristo fez isso por nós. E se hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, foi porque Cristo se sacrificou em nosso favor. Nos ajude a ter discernimento, Pai. Discernimento é mercadoria cara, Senhor, no mundo da fé. É caro, Senhor. É difícil encontrar uma pessoa que tem discernimento. Às vezes, Senhor, nós somos levados pelas circunstâncias.
Às vezes nós somos levados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, quando a gente já falou, a gente já fez. Somos levados pelo nosso temperamento, somos levados pelos nossos pensamentos acelerados, meu Senhor Deus. Poucas vezes nós refletimos, nós pensamos antes de falar. Poucas são as vezes que nós refletimos e pensamos aquilo que a gente vê e percebe. Quantas vezes a gente quer a coisa mais fácil? Quantas vezes a gente quer, Senhor Deus, a decisão que vai gerar menos esforço nosso? Mas quando nós agimos com discernimento para perceber o que é melhor para o meu irmão, geralmente o que é melhor para ele vai gerar sacrifício nosso. Nós te pedimos isso, nos dê discernimento. Discernimento para ler nas entrelinhas o que está acontecendo. Discernimento para perceber o que os olhos naturais não percebem. Nos dê discernimento, meu Deus, para não nos deixar enganar pelas aparências. Não nos deixe enganar pelas aparências. Não nos deixe enganar pelos discursos. Nos dê discernimento, meu Deus, para tomar a decisão correta, para saber o que é melhor. E acima de tudo, Senhor, faça com que nós cresçamos em maturidade. Pessoas puras. Deus, tira toda palavra maliciosa dos nossos lábios. Tira toda palavra frívola dos nossos lábios. Toda palavra impura, maldosa, tira dos nossos lábios. Toda fofoca, Senhor, tira dos nossos lábios. Toda maledicência, tira dos nossos lábios. Faz com que as nossas palavras sejam puras. Façam com que os nossos pensamentos sejam puros, irrepreensíveis. Faça com que nós sejamos pessoas, árvores plantadas, enraizadas em Cristo, cheias do fruto da justiça. Frutos esses que vêm de Cristo, para a glória e o louvor de Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós assim oramos. Amém. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Deus continue vos abençoando, meus irmãos. Nos dê uma ótima noite.